O obstetra Edson Borges, coordenador da residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, falou numa entrevista exclusiva à SGTV sobre a situação obstétrica atual e seus impactos sobre a vida da mãe e do bebê. Edson Borges contou à SGTV um pouco da experiência do Hospital Sofia Feldman com atendimento humanizado no parto. A entrevista foi concedida ao repórter Marçal Conde, em Belo Horizonte. O senhor poderia contar um pouco da realidade do Hospital Sofia Feldman hoje? O Sofia Feldman é a maior maternidade do país em número de partos. São cerca de 1.000 partos por mês. O Sofia Feldman é uma maternidade que hoje ela é considerada referência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em atenção humanizada ao parto. Apesar disso, o Sofia Feldman ele tem sofrido com a crise e com as formas de financiamento impostas tanto no nível municipal quanto estadual e federal. O Sofia Feldman tem um déficit mensal de mais de R$ 1,5 milhão de reais. Então, o Sofia Feldman realmente tem sentido profundamente os efeitos da crise. E cada mês no Sofia Feldman é uma conquista, porque isso tem causado atraso de pagamento e desmotivação das pessoas que trabalham lá. Sofia Feldman necessita urgentemente de aportes maiores de recursos que têm sido discutidos em todos os níveis, tanto no município quanto no estado e no governo federal. Esperamos que, num prazo curto, essa solução seja resolvida. O hospital, inclusive, oferece parto domiciliar. Como isso funciona? Existe uma equipe que atende parto domiciliar no Sofia Feldman. Essa equipe ela recebe, desde o pré-natal, mulheres que desejam ter o seu parto em casa e, se elas tiverem os critérios para acompanhamento no domicílio, porque para o parto fora do hospital, é preciso que seja uma mulher sem nenhuma doença, uma mulher considerada de risco habitual. E aí, após uma seleção, essa mulher, no momento do parto, ela solicita, informa a equipe e essa equipe se desloca até o domicílio e acompanha o trabalho de parto. O hospital funciona como uma referência caso seja necessário transferir a mulher para o hospital, porque isso pode acontecer e, segundo a nossa estatística, isso acontece em mais ou menos 10% dos casos. Entendo. Existe hoje um movimento nacional de mulheres que defende a humanização do parto. Qual o papel dos médicos nesse processo? Bom, a humanização, esse termo humanização, é uma palavra até antiga, foi proposta ainda na década de 80. Quem cunhou esse termo foi um médico chamado Caldeiro Bárcia, é um médico uruguaio, que é um dos precursores desse movimento de humanização do parto. Humanização, acho que as pessoas têm falado muito disso, mas às vezes não sabem exatamente o que significa. A humanização, ela é uma maneira de enxergar o modelo de assistência ao parto e tem 3 características fundamentais. A primeira delas é que as intervenções, elas todas sejam baseadas em evidência. Nós não podemos fazer intervenção desnecessária na assistência ao parto. A segunda característica é o entendimento de que o parto é um evento fisiológico. O parto não é uma doença. E se não é uma doença, não precisa necessariamente de qualquer intervenção. E a terceira característica é o respeito à autonomia da mulher. A mulher, uma vez que ela não é doente, ela pode fazer escolhas. E essas escolhas, em geral, elas estão dentro daquilo que se chama boas práticas na assistência ao parto. Então, existe sim no Brasil um movimento de mudança, como a gente já disse. Esse movimento de mudança ele tem sido conduzido por alguns atores importantes. O governo, através do Ministério da Saúde, em 2011, é um ator importante. Entre as categorias profissionais, as enfermeiras obstetras também têm tido um papel muito relevante. E o terceiro elemento desse movimento são as mulheres. As mulheres elas passaram a ficar mais empoderadas, mais conscientes
daquilo que é o parto e passaram a buscar e a exigir das instituições formas diferentes de assistir o parto, que respeitassem isso que a gente falou, o parto como um evento fisiológico, que respeitasse as vontades das mulheres. E, enfim, esse é o movimento e, sem dúvida, as mulheres têm tido um papel importante. Bom, qual tem sido o papel dos médicos? Como os médicos têm se colocado em relação a esse processo? Como já falamos, o modelo hegemônico ainda, o modelo tradicional, é um modelo centrado no médico. O novo modelo propõe uma redistribuição de papéis. E dentro dessa redistribuição, as enfermeiras elas passam a assumir um papel central na assistência, conforme já existe em vários outros países. Em toda a Europa, por exemplo, quem assiste um parto de risco habitual são enfermeiras obstetras, que são enfermeiras treinadas e capacitadas para assistir parto de risco habitual. Ora, os médicos têm, em geral, se colocado de uma maneira um pouco temerosa em relação a esse processo de mudança, mesmo porque ele implica numa redistribuição de papéis. Isso talvez seja reflexo de um certo desconhecimento de como que é essa redistribuição. Alguns temem que, e até dizem, mas a enfermeira vai tomar o papel dos médicos ou vai ocupar o lugar dos médicos. Essa proposta é uma proposta para baratear a assistência e retirar o médico da assistência ao parto. E, então, diante dessa interpretação, é até esperado que exista uma desconfiança. Mas é uma desconfiança completamente equivocada, porque não se propõe nunca substituir o profissional. O médico sempre terá um papel importante na assistência ao parto. O que nós precisamos é entender qual que é o papel de cada um e organizar os nossos processos de trabalho segundo essa nova proposta. Por que na maior parte das vezes o parto normal não pode ser chamado de humanizado? Bom, o parto normal no Brasil, ele é caracterizado por intervenções, um índice muito alto de intervenções, e essas intervenções, na maioria das vezes, são completamente desnecessárias. Então, o fato de uma mulher ter tido um parto normal não implica que isso seja um parto baseado em evidência. E o parto humanizado é o parto baseado em evidência. Existem estudos e pesquisas e evidências científicas sobre o parto, os benefícios de um parto humanizado? Sim, isso aí é a base científica do modelo que se propõe hoje, ele é totalmente científico. O modelo que se propõe hoje, ao contrário do que muitos acham, não é um modismo, não é uma loucura, não é uma coisa baseada em... as pessoas até acham que esse é o parto alternativo. Na verdade, o parto humanizado ele não é um parto alternativo. Ele é o parto baseado em evidência, é o parto científico. Na verdade, é um modelo padrão, deveria ser a referência de parto. Porque desde a década de 80, tudo que as evidências científicas, tudo que os estudos científicos realizados em várias partes do mundo têm demonstrado é exatamente isso, que o parto é um evento fisiológico que, em geral, não necessita de intervenções. Então, isso não pode ser entendido como um modelo alternativo. Alternativo, na verdade, é o que seja diferente disso. Sim.